Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à aula de número 1, vetores, tratamento geométrico. Nós vamos começar a falar sobre operações com vetores. Bom, como dissemos no vídeo passado, nós vamos considerar, para utilizar nos exemplos, os seguintes vetores. Vetor U, vetor apresenta duas unidades. O vetor V, vetor W, vetor X são vetores que têm a mesma direção, portanto são paralelos. O vetor W tem duas unidades, o vetor V e o vetor X apenas uma unidade. E percebam que o vetor X é o vetor oposto ao vetor V, ou seja, tem mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. E ainda temos também o vetor Y. Então vamos utilizar exemplos para explicar como é que nós podemos efetuar uma soma de vetores. Bom, primeiro, exemplo simples. Eu tenho aqui a adição, né? Vamos falar da adição primeiro. Eu vou somar V mais W. Como é que eu faço para somar V mais W? São vetores paralelos. Então é o seguinte, eu vou transportar o V, né? Eu vou desenhar o V aqui. O V. E o W eu vou desenhar também, só que a origem do W, eu tenho que fazer V mais W. A origem do vetor W, ele vai ser fixada na extremidade do vetor V. Eu pego o vetor W e desenho ele aqui. É o vetor W. A origem do segundo na extremidade do primeiro. E o vetor soma ou vetor resultante vai ter sempre a origem na origem do primeiro, aqui, e extremidade na extremidade do último. Ou seja, origem na origem de V, extremidade na extremidade de W. Eu vou desenhar um pouco aqui embaixo para ficar melhor. Olha só. Então, o vetor soma, o vetor resultante, vai ser esse vetor aqui, que vai ter 3 unidades. Esse vetor vai ser o vetor V mais W. Muito simples. Agora, vamos fazer outro exemplo. Somar x, W mais x. De maneira semelhante, nós vamos desenhar o vetor W aqui. Vetor W. E nós precisamos agora desenhar a origem do vetor x na extremidade do W. Então, eu tenho que fazer o x aqui. Vou fazer um pouquinho embaixo para ficar melhor, para vocês visualizarem. Percebam que aqui é o x, olha só. Vetor x. Aqui é o x. E o vetor resultante, ou vetor soma, vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Então ele vai ter origem na origem de W e extremidade na extremidade do x aqui. Então vai ser esse vetor aqui. Olha só. Esse vetor vai ser o vetor W mais x. Nós fizemos de maneira análoga ao que fizemos no primeiro exemplo. A diferença é porque o x ele vai ter sentido contrário aqui ao de W. Muito bem, vamos fazer mais exemplos. Eu vou utilizar agora o vetor U e o vetor V, vou somá-los. Bem, esses vetores não são paralelos, né, entre si. Olha só, o U e o V, eles não são paralelos. Tem basicamente duas formas de você somar geometricamente esses vetores. Primeiro, muito simples, eu vou desenhar o U, né? Desenhar o vetor U aqui. Vetor U. E como nós fizemos nos exemplos anteriores, vou fazer a origem do V na extremidade do U. Aqui é o V. E o vetor resultante vai ter a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Então vai ser. Aqui vai ser U mais V. Muito bem. Nós podemos fazer também isso de uma outra maneira.
o chamado método do paralelogramo. A gente pode chamar isso aqui também de método do polígono ou da linha poligonal. Vamos para o método do paralelogramo. O que eu faço? Eu desenho o U, vou colocar aqui, desenho o U aqui, e ao invés de colocar o vetor V, a origem do V na extremidade do U, eu coloco a origem do V na origem do U. Olha só, assim, que é o vetor V. E eu vou desenhar então um paralelogramo, por isso que é chamado de método do paralelogramo. Eu vou desenhar um vetor V aqui, na extremidade do U, aqui, vou fazer segmentado assim, aqui seria um V, e aqui na origem do V eu vou fazer um U aqui, olha só, aqui seria o U, e o vetor resultante, o vetor soma, vai ser a diagonal do paralelogramo, mais V. Percebam que facilmente, visivelmente, dá para perceber que o vetor U mais V aqui é esse mesmo, U mais V aqui. Temos essas duas maneiras de somar vetores, tá? Agora nós vamos somar esses três vetores, U mais V mais Y. Vamos lá, a gente vai fazer das duas maneiras também. Tá? Vamos pegar o U, desenhar o U, aqui, o V, a origem do V na extremidade do U, tá aqui o V, e o Y, a origem do Y na extremidade do V, aqui é o Y. O vetor resultante, assim como nos exemplos anteriores, vai ter a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Vai ser esse vetor aqui. Aqui é U mais V mais Y. Eu também poderia somar esses dois primeiros, e depois, ao vetor resultante dos dois, eu somar o Y. Poderia ser também. Então, vou fazer. Coloco o U mais o V e eu somo o U mais o V. Faço assim. Esse aqui é o U mais V, que é esse mesmo aqui, por exemplo, anterior. Aí eu pego esse aqui, o U mais V, e somo com o Y. Aqui tem o Y. Então, eu vou ter esse vetor como resultante, que é esse U mais V que nós já tínhamos, mais o Y. Se eu fizesse Y mais V inicialmente, o resultado seria o mesmo? Sim. Se eu fizer aqui, por exemplo, eu tenho o V mais o W. Se eu fizer o W mais o V, também é a mesma coisa. Por quê? Porque a operação da adição com vetores ela é comutativa e ela é associativa. Tem algumas propriedades importantes, como vamos ver agora. Bom, U, V e W são vetores quaisquer. Quando vocês estudarem álgebra, né, linear, e agora ainda nessa disciplina vai ficar claro para vocês que eles moram num espaço, né, que é um espaço vetorial. Então nós vamos escolher esses vetores aqui de um espaço vetorial qualquer e nós dizemos que a adição, nós estamos falando da adição, ela é comutativa, ou seja, se eu tenho, vou fazer de preto que o vermelho está falhando, se eu tenho U mais V, isso aqui é a mesma coisa que V mais U. V mais U. Se eu fizer U mais V primeiro, depois eu somar o W, isso aqui vai ser a mesma coisa que U mais eu somo o V com o W primeiro. Ou seja, a operação da adição com vetores ela é associativa. Elemento neutro. U mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor U, que é o elemento neutro aqui, que é o vetor nulo. E elemento oposto, U mais menos
menos U, isso é igual ao vetor nulo, tá? O vetor menos U é o vetor que tem a mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário ao de U. São propriedades conhecidas, né? São familiares para vocês, quando vocês estudam números, aritmética, então ela serve para vetores e são muito importantes para o entendimento das operações com vetores. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.